Vamos orar juntos? Pai, nesta hora, Senhor, nós voltamos nossos pensamentos a Ti e Te suplicamos, abençoa-nos mais uma vez ao estudarmos Tua Palavra, Senhor, para que nós a compreendamos bem e que as lições tiradas sejam significativas para a vida de cada um de nós. Te peço, Pai, humildemente e com gratidão em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estou pensando em Moisés, um homem que desde o nascimento foi alvo de uma proteção divina especial. A história de Moisés começa a ser contada no livro de Êxodo, no capítulo 2. Apesar de Moisés ser hebreu, e nos primeiros anos de vida ele ter sido educado por seus pais, que eram pessoas tementes a Deus, e ter convivido com o seu povo, que vivia em regime de escravidão no Egito. Quando Moisés ainda era um jovenzinho, ele foi levado ao palácio do faraó egípcio e passou a ser considerado filho da filha de Faraó. No programa da semana passada, nós tivemos como personagem principal Joquebede, a mãe de Moisés, aquela que teve o privilégio de conviver com seu filhinho assim de maneira muito próxima apenas nos primeiros anos da vida de Moisés. E eu disse no programa passado que eu tenho certeza que Joquebede fez tudo o que pôde, fez o melhor, aquilo que estava ao seu alcance, para educar seu filho nos caminhos do Senhor, porque ela sabia que depois, ao ser levado para o palácio do faraó egípcio, Moisés estaria sobre muitas influências ruins. Então, os primeiros anos da vida de Moisés foram cruciais na convivência com seus pais, em especial ao receber a educação da sua mãe, para que ele se tornasse verdadeiramente um homem de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 22, está escrito que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Depois que ele deixa a convivência de sua mãe e passa a viver no palácio, lá no Egito, então ele recebe toda essa educação providenciada pelos egípcios. Certamente Moisés foi educado por sacerdotes e líderes militares. Era um treinamento dado a príncipes e ele se destacou por sua inteligência, por sua capacidade, por sua eloquência. Eu quero ir com você agora ao texto de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, versos 11 e 12. Veja aí se você tem a sua Bíblia. Êxodo, capítulo 2, versos 11 e 12. Está escrito assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, e eu saliento aqui que nessa época ele tinha a idade de 40 anos, naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés sai do palácio, vê que, conforme diz aqui o texto, um egípcio está espancando um hebreu. Moisés era hebreu. Ele olha para todos os lados e vê que ali não havia ninguém, e então ele mata o egípcio e esconde o corpo na areia. Veja, Moisés era egípcio na aparência, mas era hebreu na essência, no caráter, na lealdade. Moisés, nesse dia, cometeu um grave erro, quando matou aquele egípcio. E ele escondeu, conforme diz o texto, o corpo do egípcio na areia. Mas olha só a sequência aqui. Agora, versos 13 a 15. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Agora 2 hebreus, 2 do seu próprio povo. 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz.
Informado desse caso, o faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Você compreendeu bem o texto, não é? Agora, no dia seguinte, são 2 hebreus que estão brigando. E quando Moisés repreende aquele que é culpado, ele diz assim: você está querendo me matar como matou o egípcio? Ou seja, Moisés sentiu medo porque ele pensou, com certeza descobriram o que eu fiz, e a notícia chegou ao faraó egípcio que quis matá-lo, e em decorrência disso, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian, ou no deserto de Midian. Lá no deserto, lá em Midian, a Bíblia diz que Moisés foi acolhido por uma família, e ele se casou e teve filhos, e tornou-se pastor de ovelhas. Quando matou o egípcio, ele tinha 40 anos. Aí mais 40 anos se passaram, vivendo lá em Midian, vivendo no deserto. Até que um dia, enquanto Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, o seu sogro, ele viu algo incomum, algo que chamou muito a sua atenção. Ele viu uma sarça, uma planta comum do deserto, que estava se queimando, até então nada demais, porém, o que havia de diferente é que a planta se queimava, porém não se consumia. Moisés via as chamas que envolviam a planta, porém a planta não era destruída a despeito das chamas, apesar do fogo. E então, quando ele viu aquela cena de longe, ele pensou, ora, que coisa extraordinária, maravilhosa, eu vou me aproximar para ver o que está vendo, o que está acontecendo. E quando Moisés se aproximou daquela sarça que estava em chamas, ele ouviu o Senhor de dentro da sarça dizer assim, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E Deus lhe disse assim, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Acontece que a presença de Deus é o que santifica o lugar. Deus estava presente naquele lugar. E Deus disse assim, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque ele teve medo. Mas Deus seguiu falando com Moisés. Vamos ler o texto, Êxodo capítulo 3, agora no verso 7. Está escrito assim, então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo. Deus diz, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho visto o seu clamor, eu conheço o sofrimento deles. Oh, amigo, amiga, acredite nisso. Deus pode estar em silêncio, mas Ele nunca está ausente. Deus nunca está indiferente, distante dos seus filhos, mesmo que Ele esteja em silêncio. Por pior que seja o seu deserto, por maior que seja o seu sofrimento, Deus sabe exatamente onde você está e o que você está passando. Deus conhece e Deus ouve o clamor dos seus filhos. Então Deus faz um chamado a Moisés, verso 10, agora venha, e eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus diz para Moisés, Moisés, chegou a hora de você cumprir a sua missão, de você viver a sua vocação. Eu vou enviar você, Moisés, a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E a partir daqui, Moisés começa a argumentar para não ir ao Egito, para não cumprir a missão que ele considera impossível. A partir daqui, Moisés, diante do chamado de Deus, revela sua insegurança. Mas eu fico pensando, e se fosse eu?
E se fosse você, que de uma hora para outra recebesse um chamado como esse, você aceitaria de pronto, sem questionar? Você diria na hora: Senhor, eis-me aqui, pode deixar comigo, eu vou lá, sem medo de ser feliz. Já que o Senhor está me mandando, eu vou lá e vou cumprir a missão e sei que vai dar certo porque o Senhor está me mandando. Teria você assim essa disponibilidade, essa confiança? Pois eu quero lhe dizer que Moisés não só duvidou do êxito da missão, mas ele resistiu intensamente ao chamado. Olha aqui as 5 desculpas de Moisés. A primeira está no verso 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ei, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para ir até o grande Faraó egípcio? O homem mais poderoso da terra naqueles dias, quem sou eu para ir lá e libertar o meu povo, o povo do Senhor que está escravizado ali? Moisés vê e admite sua limitação, sua incapacidade, sua impossibilidade. Moisés se sente incapaz e inadequado para a missão. Então, na sequência aqui, o Senhor diz assim: Moisés, eu estarei com você, eu serei contigo. Veja que Deus não disse como muitos hoje: sim, Moisés, você pode, você é capaz, você tem potencial. Moisés, use sua energia, sua força interior. Você é muito mais forte do que você imagina. Veja, Deus não elogiou Moisés. Implicitamente, Deus até concordou com ele, mas Deus disse assim: eu vou com você. A questão aqui não é ser autoconfiante, mas é confiar no poder do alto. É como se Deus estivesse dizendo: Moisés, pare de olhar para si e olhe para mim. É assim, meu amigo, minha amiga, com Deus nós somos maioria. Com Deus não há derrota. Moisés, eu estarei contigo. Moisés, eu vou com você. E aí, resposta de Moisés, verso 13 agora. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Tá, Senhor, se eu for, eles vão perguntar quem me enviou. E eu vou dizer: o Deus dos pais de vocês, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas eles vão dizer assim: mas afinal de contas, qual é o nome dele? E a resposta do Senhor foi imediata: eu sou o que sou. Diga para eles assim, Moisés: eu sou, me enviou a vocês. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa expressão eu sou é uma afirmação da eternidade de Deus. Significa que quem possui esse nome é eterno e existe por si mesmo. Jesus usou essa expressão mais de uma vez, referindo-se a si mesmo. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 58, Jesus diz aos judeus assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Significa que Jesus era e para sempre será Deus. Os egípcios, eles serviam a vários deuses. Então, realmente, apenas dizer assim: olha, Deus me enviou a vocês, seria vago. Eles pensariam assim: qual Deus? Deus queria se diferenciar dos falsos deuses egípcios. Não é maravilhoso saber que é a esse Deus que nós adoramos, o Deus único, Criador dos céus e da terra, o único que é eterno? É a esse Deus que ainda hoje você e eu nós adoramos, e esse Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Quer ver mais uma desculpa de Moisés?
Moisés era parecido com a gente, não é? Olha só. Agora, aqui, capítulo 4, verso 1. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Senhor, eu estou pensando aqui, eu acho que eles não vão acreditar em mim. Eles vão dizer: não, Moisés, Deus não apareceu a você. Senhor, disse Moisés, eu não terei credibilidade. Eu vi o Senhor, mas eles não viram. Por isso eles não acreditarão em mim. Aí, se você segue aqui na leitura bíblica, Deus disse assim: ok, Moisés, o que você tem nas mãos? E Moisés disse: eu tenho aqui um bordão, um cajado de pastor. Deus disse: joga no chão. Moisés jogou. E o cajado virou uma cobra, uma serpente. E Moisés fugia da serpente. E Deus disse assim: Moisés, pegue essa serpente pela cauda. E ele pegou. E a serpente voltou a ser um cajado. E depois Deus disse assim para Moisés: Moisés, põe a sua mão no peito. E ele colocou a sua mão no peito. E Deus disse assim: agora tira. E ele tirou, e a mão estava com lepra. E Deus disse assim: coloca de novo a sua mão no peito. E ele colocou. E Deus disse: tira, e tirou. E já não tinha mais lepra. E Deus disse assim: se eles não acreditarem no primeiro sinal, no primeiro milagre, acreditarão no segundo. Mas se não acreditarem nem no primeiro, nem no segundo, então, Moisés, você pega um pouco da água do rio Nilo e joga na terra. E a água vai se transformar em sangue. O objetivo desses sinais ou desses milagres era confirmar as palavras de Moisés, de que ele não estava só, de que ele estava ali enviado por Deus, de que o Senhor Deus, o Deus de Israel, estava com ele. Quando Deus pergunta para Moisés assim: o que você tem nas mãos, Moisés? Moisés não tinha um cetro real? Moisés não tinha ouro, não tinha poder, não tinha riquezas. Ele não tinha um diploma, PhD. O que Moisés tinha nas mãos era apenas um cajado de pastor. Era tudo o que lhe restou, porém insuficiente para Deus usar. Se você conhece a história, sabe que com aquele cajado, Moisés, ele transformou as águas do rio Nilo em sangue. Com aquele cajado, Moisés abriu o Mar Vermelho. Com aquele cajado, ele tirou água da rocha. A mensagem é essa aqui: o importante não é o que você tem ou você deixa de ter, mas com quem você vai, com quem você está. O importante é com quem você vive. Se você vive com Deus, você tem tudo, mesmo que você não tenha nada. Mas se você não vive com Deus, você não tem nada, mesmo que você tenha tudo. Nossa maior necessidade é de Deus em nossa vida, porque com Deus a nossa vitória é certa. Mas mesmo diante desses sinais, Moisés continua dando desculpas. Agora aqui a quarta desculpa de Moisés. Está aqui no capítulo 4 de Êxodo, verso 10. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Senhor, eu sou um zero à esquerda para falar, para pregar, para me apresentar em público. Eu não sei convencer ninguém a respeito de nada. Senhor, eu sou muito devagar nisso aí, não vai dar certo. Moisés não se achava capaz de convencer por sua argumentação, por sua oratória. Parece que ele ainda não havia entendido que o que importa é a mensagem e não o mensageiro. Moisés ainda não havia compreendido que ele seria apenas o instrumento, mas a obra seria realizada pelo poder de Deus. Então o Senhor disse assim para Moisés: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Ei,
Quem foi que fez a boca do homem, Moisés? Vá e eu lhe ensinarei o que você deve falar. A mensagem é assim: seja fiel em atender o chamado divino. Faça a sua parte, faça o seu melhor com fidelidade. E o Senhor vai lhe capacitar, Deus vai usar você. Não se preocupe com o que você tem que falar, esteja na presença de Deus, seja humilde, coloque o seu coração a serviço da obra do Senhor. Entregue-se inteiramente ao Senhor e Deus vai capacitar você, porque lembra, Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Moisés, quem fez a boca do homem, não tenha medo. Se eu estou com você, se você está comigo, vai dar certo. Você vai falar, você será ouvido. A vitória é certa, Moisés, não tenha medo. Mas Moisés era muito parecido conosco, relutante. Olha aqui a quinta desculpa de Moisés. Capítulo 4, verso 13. Porém, Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Finalmente, Moisés admite que está dominado pelo medo, porque não confia completamente em Deus. E a Bíblia diz que o Senhor se indignou e disse assim: Arão, que é seu irmão e fala fluentemente, ele vai com você e falará por você ao povo. Eu pergunto para você agora, você que está me assistindo aí, que já ouviu essas 5 desculpas de Moisés, e você? Quais são as suas desculpas, os seus argumentos para não fazer o trabalho de Deus? Você sabe que assim como Moisés, nós também precisamos saber que a obra não será feita por nossa capacidade, por nossa força e sabedoria, mas no poder do braço do Onipotente. É Deus quem realiza a sua obra por meio dos seus filhos. Nós só precisamos nos colocar inteiramente nas mãos dele. Só Deus venceria o faraó e os deuses egípcios. E é ele hoje também quem destrona os deuses do coração humano. É Deus quem dá poder para que os homens vençam seus vícios, vençam a idolatria, as superstições, as maldições, os defeitos de caráter. É Deus quem liberta os oprimidos do diabo e conduz seus filhos à vitória. É Deus quem dá ao ser humano uma nova vida. Você e eu, como servos de Deus, como instrumentos nas mãos de Deus, o que nós devemos fazer é comunicar o evangelho da salvação e crer que Deus realizará a sua obra e dará vitória. Aqueles que ouvem a mensagem de Deus são sensíveis aos apelos do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus diz que é o Espírito Santo quem guia toda a verdade. É o Espírito Santo quem opera o novo nascimento. É Ele quem nos tira das trevas para a luz do Evangelho. Por isso nós não temos que dar desculpas. Nós temos sim é que nos levantar e seguir na força de Deus para cumprirmos a missão que Ele nos confia. Não sei se você já ouviu falar das 3 fases da vida de Moisés. 3 fases de 40 anos. Moisés viveu 120 anos. Nos primeiros 40 anos, lá no Egito, e na maior parte desse tempo no palácio, a gente pode dizer que Moisés viveu esses primeiros 40 anos no Egito, pensando que era alguém. Era um príncipe, desfrutando as riquezas do Egito e cheio de si. Aí vem a segunda fase da vida de Moisés, os próximos 40 anos, quando ele vive lá no deserto de Midian. Moisés no deserto, ele vive pensando que não era ninguém, apenas um servo, vivendo na pobreza do deserto e vazio de si mesmo. E aí vem a terceira fase da vida de Moisés, quando ele está liderando o povo de Israel durante o êxodo, dali do Egito,
até a terra prometida, a peregrinação por 40 anos no deserto. Durante o êxodo, Moisés estava vendo o que Deus faz por alguém que se acha um ninguém. Durante o êxodo, Moisés se tornou um grande líder e agora ele estava cheio de Deus. Que lindo isso, não é? Eu gosto de um texto que está no livro Desejado de Todas as Nações, página 168. Ellen White, a autora desse livro, diz assim: não há limites à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem à operação do Espírito Santo e vive uma vida de inteira consagração a Deus. Tremendo, hein? Eu vou repetir para você: não há limites à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem à operação do Espírito Santo e vive uma vida de inteira consagração a Deus. Não há limites à utilidade de uma pessoa assim, seja um homem ou uma mulher, seja um garotinho, seja um adolescente, um jovem, um adulto, ou alguém que já está muito vivido, experiente na vida. Não há limite à utilidade, à sua utilidade. Se você viver assim, uma vida de inteira consagração a Deus, se você colocar de lado o seu próprio eu e se entregar por completo ao Senhor. Mas veja, para que Deus nos use assim, de forma ilimitada, nós precisamos vencer o nosso próprio eu. Porque ninguém consegue se encher de Deus enquanto não se esvaziar de si mesmo. Esse é o grande desafio para a nossa vida. A nossa vitória vem do Senhor, mas para que a nossa vitória venha do Senhor, nós precisamos estar nas mãos do Senhor. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou, diz Paulo, plenamente certo. Eu estou convicto, diz Paulo, escrevendo aos Filipenses. Mas é claro que essas palavras são significativas para a Igreja de Deus em toda a era cristã, em nossos dias ainda. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, em vocês, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, aquele Deus que chamou vocês das trevas para a luz do Evangelho, que iniciou essa obra grandiosa na vida de vocês, ele vai completá-la. Deus vai dar a vitória completa para você. Até o glorioso dia, quando Jesus se manifestar, esse vai ser o grande dia. O dia quando a Igreja de Deus, que hoje é militante, será triunfante. O dia quando a Igreja de Deus, que hoje está vivendo o processo de santificação, então viverá a experiência da glorificação. Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês vai concluí-la, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quer mais? Filipenses também, capítulo 2, verso 13. Paulo diz assim: Deus é quem realiza tanto o querer quanto o realizar, o efetuar, segundo a sua boa vontade. Veja, Deus nos chama, nos atrai para si. Ele desperta em nós o querer, o desejá-lo. E é Ele também quem realiza a sua obra em nós. Ou seja, Deus nos chama e também nos capacita. Deus nos atrai para si e pelo seu poder nos envia para que nós vivamos segundo a sua vontade. Deus é quem realiza tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. E eu concluo com o texto de Filipenses 4, verso 13. Esse é bem conhecido. Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece.